Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém? Você pode se colocar de pé, se lugar. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em João 4, versículo 23 e 24. João, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Diz assim: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? A palavra de Deus diz aqui que é necessário que os seus adoradores, os adoradores do Senhor, o adorem em espírito e em verdade. Existe uma necessidade queimando dentro de mim e dentro de você. Amém? Nós vamos adorar o Senhor nesta noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pedisse ao Senhor nesta hora que recebesse a sua adoração. Convidasse ao Senhor para ser o centro da sua adoração nesta hora. Que você possa exaltar, glorificar, agradecer o nome do Senhor, porque eu creio que Ele já está aqui neste lugar. A palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos em torno do nome dEle, Ele vem em nosso favor. E o Senhor vem mais uma vez em nosso favor neste lugar, para nos abençoar, para nos exortar, para falar no nosso coração. E nós vamos orar neste momento nesse sentido, pedindo ao Pai que receba a nossa adoração, que a sua adoração chegue ao Senhor como um cheiro suave, que a sua adoração toque o coração do Pai nesta hora, que a sua adoração venha engrandecer o nome daquele que vive, daquele que vive. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te dizemos, Deus, que tu és bem-vindo neste lugar. Dizemos, Deus, que o Senhor é o centro deste culto. Nós queremos levantar ao Senhor toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa vida. Deus, aqui nós estamos como teu povo, como a tua igreja, como o teu Israel, a fim, ó Deus, de adorarmos o teu nome em espírito e em verdade, conforme diz a tua palavra, porque o Senhor está à procura de adoradores que te adorem dessa forma. Que a nossa adoração, Pai, chegue até o teu trono como um cheiro suave. Ó Deus, que não venha chegar até ti como um cheiro estranho, mas que o Senhor possa se alegrar, que o Senhor, ó Pai, possa ser engrandecido aqui neste lugar. Ó Deus, nós queremos pedir mesmo a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos dizer, Pai, que nós nos alegramos em ti. Queremos dizer, Pai, que o Senhor é suficiente na nossa vida. E, Pai, nosso prazer é estar na tua presença. Tua palavra diz, mas vale um dia na tua presença, na tua casa, do que mil em outro lugar. E Deus, como é bom saber que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui para receber tudo que nós preparamos para ti. Fala, Deus, ao nosso coração. Toca-nos, Deus, nesta noite. Unge, Pai, as nossas mãos, as nossas vidas, nossas vozes, com perfeito louvor. Toma a vida do teu povo que está, ó Pai, pronto para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós nesta noite. Deus, venha com uma visitação poderosa sobre nós neste dia. Pai, nós te damos a liberdade. Nós dizemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor pode agir no nosso meio. Que o Senhor pode tocar em nós que estamos aqui, nas vidas que estão em casa.
batismo, somos aquilo que cremos. Que Deus abençoe os irmãos. Bem, você pode se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos passar para o nosso momento de ofertório, de dízimo, de oferta, se você trouxe o seu alimento, também você pode depositar no altar. E esse momento nada mais é do que a nossa oferta sendo depositada no Senhor. Nós entregarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Parte daquilo que o Senhor tem nos dado, nós viemos e depositamos no altar do Senhor, crendo que todas as coisas vêm do Senhor. Tudo que temos vem dele. O que Ele nos dá vem totalmente do Senhor. Então, que você venha com o coração agradecido, que você possa vir reconhecendo quem tem sido o Senhor na sua vida e agradecer a Ele por esse momento. Amém? Sobre
Contigo da honra, toda glória, todo louvor, Pai, seja dado a Deus em nome do Filho amado Jesus. Amém. Você pode se sentar, quero chamar o pastor Fabrício. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: ouça o que o Senhor vai falar com você nessa hora. Amém? O Senhor vai falar poderosamente ao teu coração através da luz do Fabrício. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos nos preparando nesse momento para ouvirmos a palavra do Senhor, e nós tivemos algumas mudanças essa semana em relação ao culto, né? E nós ainda teremos mais algumas, né? Apenas para os irmãos entenderem um pouco, essa semana nós enviamos a mensagem, né, sobre os irmãos que têm mais de 60 anos, pessoal do grupo de risco, para optarem pelo culto online. Na realidade, nós temos um novo decreto, né, em Volta Redonda, um decreto que ele suprime o decreto do ex-prefeito, e esse decreto ele é um pouquinho mais rígido, né? A intenção na rigidez do decreto é justamente não fechar as igrejas, né? Num primeiro momento, a intenção municipal era fechar as igrejas, mas eles optaram por intensificar um pouco mais as restrições para que a gente pudesse continuar aberto. Entre as mudanças, nós voltamos aos cultos de 1 hora, nós voltamos a um distanciamento um pouco maior, não é? Hoje nós ainda não conseguimos organizar porque foi muito rápido, não é? Eu consegui adequar algumas coisas, mas ainda deve entrar mais um X no meio dos bancos para que cada irmão fique em uma ponta. Agora o distanciamento também deve ser de 1,5 metro de uma pessoa para outra. E aí, meus irmãos, principalmente os irmãos que estão nos ouvindo em casa, nós sabemos que os cultos, né, pelos idosos, pelo pessoal do grupo de risco, ele não está proibido em Volta Redonda. Nós apenas vamos nos organizar para podermos receber esses irmãos, tá bom? Qualquer alteração nesse sentido provavelmente ocorrerá no mês de fevereiro, né, uma vez que essa semana estou entrando em férias. A gente até conversava um pouco agora à tarde, e eu acredito que talvez a melhor opção será nós termos um culto pela manhã e um culto à noite, para a gente não ter 2 cultos em sequência, um depois do outro, provavelmente recebendo os irmãos da terceira idade do grupo de risco na parte da manhã e os irmãos que não são desses grupos na parte da noite. Tá bom, pessoal? Escola Bíblica Dominical volta a estar proibido em Volta Redonda nesse novo decreto. Então eu já havia anunciado a volta da EBD para fevereiro e a princípio nesse momento nós não podemos fazer. Qualquer tipo de aula, reunião administrativa estão todas proibidas pelo novo decreto. Tá bom, pessoal? Apenas alguns esclarecimentos e um favor que eu vou pedir para os irmãos é que na saída também agora nós temos um novo protocolo. Você usou o álcool e aferiu a temperatura na entrada. Agora na saída você precisa receber o álcool novamente. Então não saia assim desesperadamente, né? Aguarde que um dos irmãos ali à porta, Expedito ou Everton, te conceda o álcool novamente no momento da saída, tá joia? Isso também por força do novo decreto. Lucas, capítulo de número 10, os versículos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, os versículos 38 a 42. Eu acredito, meus irmãos, que esse novo decreto mais rígido, ele não deve durar muito tempo. Acontece que o Ministério Público, também a Organização Mundial de Saúde, trabalha com uma margem de 15 dias a partir de grandes aglomerações. O pessoal extravasou no Réveillon, 15 dias depois do Réveillon, é exatamente agora, no tempo que nós estamos, né, daqui a alguns dias, é previsto um novo pico do coronavírus, então a Prefeitura intensificou aí as medidas restritivas. Apenas para os irmãos entenderem, às vezes os irmãos falam, o pastor mudou isso, mas eu não mudei nada, né? Eu só estou seguindo o decreto municipal. Lucas capítulo 10, 38 a 42, os irmãos acharam? Amém? Vamos fazer uma leitura alternada? Eu leio os ímpares, os irmãos
leiam os pares. Isso sempre dá confusão, mas eu lerei os ímpares, os irmãos lerão os pares. A Alissane já está dizendo não para mim, mas eu vou acertar dessa vez. Os irmãos podem começar a leitura. Viu como eu acertei dessa vez? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. 40. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. 42. Amém, meus irmãos. Fé para fazer boas escolhas, né? Nós estamos aí no início de mais um ano, 2021, hoje ainda é dia 10, né? Ainda e já, né, 10 dias do novo ano já foram embora. E nesse ano de 2021, nós já começamos o ano tomando muitas decisões. Eu tenho certeza que não é apenas comigo, mas com você também. E esse será um ano, para nós, a exemplo de todos os anos, né, um ano no qual nós teremos que tomar muitas escolhas em nossas vidas. E a grande questão, meus irmãos, que nós estamos aí celebrando o ano da fé, e realmente é importante que a gente não esqueça isso. Durante todo o ano nós seremos lembrados, né, a fortalecermos a nossa fé. É importante que a gente tome as nossas decisões e que a gente fortaleça as nossas decisões ou direcione as nossas decisões por meio da fé. O texto que nós estamos lendo nessa noite, eu acho um dos textos mais legais aí da Bíblia Sagrada, pelo menos é um daqueles que eu gosto mais. Ele nos fala uma história assim curiosa, e ao mesmo tempo ela é quase engraçada, né, no seu contexto, mas ela está falando de algo muito sério. A história, ela começa em Betânia, né? Betânia é uma cidadezinha. Na realidade, ela nem chega a ser uma cidadezinha. Betânia é um povoado, é uma vila. E Jesus, ele gostava muito de estar em Betânia. E Jesus, ele sempre que dava, ele estava ali naquela região. E os últimos momentos de tranquilidade da vida de Jesus, enquanto vida terrena, humana, ele vive em Betânia. E por que Jesus ele gostava tanto de estar em Betânia? Porque ali, meus irmãos, ele ficava à vontade na casa dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro, né? A Bíblia ela deixa muito claro isso, que Jesus ele tinha um relacionamento muito bom com Lázaro e com suas irmãs, com as irmãs de Lázaro. E nós estamos aqui nesse contexto. Jesus ele está em Betânia, é um bom momento. Ele é convidado por Marta a se hospedar na sua casa, e Marta ela apreciava muito a presença de Jesus. Nós vemos isso no decorrer do texto. E ela era uma mulher extremamente hospitaleira, né? Algo que era muito comum nos dias bíblicos. Se talvez chega uma visita na sua casa e você fala assim: meu Deus do céu, né? Chegou uma visita aqui em casa, e agora? Ou então alguém diz assim: vou fazer uma visita lá na sua casa. Aí você fala assim: não vem não, né? Agora não. Ou você tenta esquivar. Nós nos deparamos com essa história e nós vemos que Marta, ela gostava muito de receber gente na sua casa. Mas na realidade essa era uma tradição dos judeus. Os judeus eles gostavam muito de receber pessoas em suas casas. E a Bíblia a respeito disso,
ela elogia essa atitude, né? E ela diz que, sendo hospitaleiros, algumas pessoas hospedaram, receberam anjos em sua casa sem saber, né? A Bíblia está falando claramente da passagem de Ló, lá no Velho Testamento, onde aquele homem lá em Sodoma, ele recebe anjos na sua casa, e em um primeiro momento ele não sabia que eram anjos, até que esses anjos se revelam a ele. Mas eu fiquei pensando nessa história, meus irmãos, e isso é algo que você só pode dizer para você mesmo. Você gosta de receber os outros na sua casa? Fazer aquela recepção para os outros na sua casa? Você convida os outros para ir na sua casa? E eu fiquei pensando um pouco nessa história, porque a Bíblia ela está elogiando a atitude de Ló, porque Ló ele acabou recebendo anjos na sua casa, mas Marta em algum momento ela convida Jesus para ficar em sua casa. E eu fiquei pensando, meus irmãos, ela não sabia, né? Claro que no decorrer da história talvez ela tenha descoberto isso naqueles dias, mas ela está convidando Deus, o Criador de todas as coisas, para estar na sua casa, sem saber. E Jesus está ali, para ela é tão somente o amigo humano dela. Talvez é apenas um profeta ou um mestre que ela segue, que ela admira, que ela obedece. Mas é interessante, meus irmãos, que muitos discípulos e alguns amigos de Jesus não tinham essa consciência, a consciência que João tem no capítulo 1, no versículo 1 do livro de João, que ali estava o Criador de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E essa mulher convida Jesus para estar ali na sua casa, e Jesus está ali. E aí nós precisamos, meus irmãos, identificar algumas coisas nessa história, e eu preciso correr um pouco com a reflexão. Nós precisamos entender nessa história a escolha de Marta. Ela convida Jesus para estar ali, ela não tem essa plena consciência de que é o Deus Todo-Poderoso que está ali, mas ela quer agradar esse convidado. Marta, ela tenta agradar o seu convidado de toda maneira, e diz o texto que Jesus está ali, e ela começa a arrumar a casa, e ela realiza um serviço, e antes de terminar esse serviço, ela já começa a pensar em outro serviço, e ela parte para outro serviço, igual você mesmo em casa, né? E ali ela está já fazendo outro serviço, ela está lá fazendo a comida para ele, pensa assim, não, mas tem que limpar o tapete da entrada da casa, e vai lá arrumar o tapete, não, mas tem que dar uma varrida na sala, e ela vai lá varrer a sala, e ela não chega nem a completar um serviço, porque ela fica com tanta coisa na cabeça, que ela vai serviço após serviço, a modo de deixar a casa toda preparada para Jesus estar bem ali. Ela quer ser uma pessoa hospitaleira. Só que esse serviço começa a ficar pesado para ela, e ela começa a murmurar, é isso que diz o texto, e ela começa a reclamar, porque Maria, a sua irmã, não está ali trabalhando junto com ela. Mas aqui nesse primeiro momento, meus irmãos, onde nós identificamos a escolha de Marta, nós precisamos tirar algo para nós. Marta, ela começa a servir Jesus com muita alegria, ela quer ser muito hospitaleira, mas de repente o trabalho começa a se multiplicar, assim igual na sua casa mesmo. O trabalho multiplica, não é? Multiplica. Você tem um copo na pia, aí você vai na sala, volta, e seu marido colocou 8. Aí você fala, mas como que meu marido usa 8 copos, se ele tem uma boca? Já era assim. E o trabalho ele começa a multiplicar, e ela começa a achar aquele trabalho muito pesado. Meus irmãos, quando nós tiramos isso para nós entendemos que Maria, ela começa a servir com muita alegria, mas em algum momento, aquela alegria ela vai indo embora, ela vai se esvaindo, e ela vai sentindo o peso daquele trabalho. Nós aprendemos mais à frente que Marta, ela está empenhada na coisa errada, não é? Mas o que eu quero dizer para você é que a nossa fé, num primeiro momento, ela nos coloca a servirmos ao Senhor. Mas se nós não entendermos de fato quem nós estamos servindo, o que Deus é, quem Ele é, o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós,
nós começamos, meus irmãos, a servir a Deus de uma forma errada, de uma forma religiosa, de uma forma extremamente cansativa. E quantas vezes nós não passamos por isso? Nós estamos fazendo de tudo para agradar a Deus, mas fazemos mecanicamente, e isso é tudo que Cristo não quer, não é? Cristo, ele não quer ser servido por robôs, por pessoas ligadas ao automático, mas ele quer ser servido por pessoas que realmente reconheçam quem ele é, que tenham fé para despertá-las para que é Deus que está ali na sua presença, e não um simples amigo, como Marta achava. E Marta, ela começa a perder o foco, e ela começa então a murmurar dentro da sua intenção de servir. Então a gente vê a escolha de Marta, mas a gente também vê a escolha de Maria. Enquanto Marta estava cansada, no trabalho, varrendo a sala, batendo tapete, lavando a pia, cadê Maria? O que Maria está fazendo? O texto diz, meus irmãos, que Jesus está ali falando, ministrando, e Maria está ali sentada, pertinho de Jesus, tão somente ouvindo. E Maria, ela tem essa escolha. Maria, ela começa a beber das palavras de Jesus. Maria, ela reconhecia que esse trabalho de casa não representava um trabalho de servir aquela pessoa que estava ali, porque Maria, ela tinha uma visão melhor de quem é Jesus. Ela queria ter um relacionamento mais profundo com Jesus, e ela não podia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber os seus ensinamentos. Quando nós olhamos para a escolha de Maria, nós vemos que Maria não está disposta a desperdiçar momentos com Cristo. E a nossa fé nesse ano de 2021, ela precisa nos levar a isso. Nós não podemos desperdiçar as nossas oportunidades de estarmos ali em um contato mais profundo com Jesus do que um mero contato religioso. Esse trabalho de Marta, esse serviço de Marta, essa forma ainda que hospitaleira de Marta, de cuidar da casa, de estar ali aprontando as coisas, trabalho após trabalho, representa para nós um serviço, um servir meramente religioso. E a fé, ela não nos leva a isso. A religiosidade nos leva a isso. Mas a fé, ela nos leva a um servir como Maria, a um servir de relacionamento, de estar próximo do Mestre, ou melhor, aos pés do Mestre, bebendo das suas palavras, ouvindo as suas orientações, estando na presença dele. Maria não queria estar lá batendo tapete ou lavando pia, ela queria estar na presença do Senhor. E Maria, então, ela faz, meus irmãos, a melhor escolha. Mas assim como nós analisamos a escolha de Marta e Maria, nós também precisamos analisar a perda de Marta. Marta, ela está ali cuidando do tapete, cuidando da pia, cuidando da vassoura, serviço após serviço, talvez nem termina um, já pega em outro. E sabe o que está acontecendo? Marta, ela não está ouvindo a ministração de Cristo, ela não está aprendendo de Cristo, ela não está ali na presença dele, literalmente. E quando nós não estamos, quando a nossa fé, ela não nos leva a isso, a estarmos ali literalmente na presença de Cristo, nós perdemos a nossa visão. E Marta, ela começa a perder a sua visão, e ela começa a se sentir uma vítima. Eu estou servindo a Cristo sozinha. Esse é um pensamento bem religioso, O religioso, ele tem esse entendimento de que ele é o único que serve a Deus. Todos os outros habitantes da terra ao seu redor não servem a Deus, ou servem a Deus de forma errada.
E esse é um problema do religioso. Esse é um problema de quem segue a Jesus de uma maneira religiosa. E ela começa a se considerar uma vítima e ela passa a acusar a sua irmã. E a irritação dessa mulher é tão grande, meus irmãos, que ela sobra até para Jesus. Ela vira e ela diz assim: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado que eu fique a servir sozinha? O Senhor não liga que eu esteja trabalhando sozinha aqui nessa casa como uma doida? Só faltou ela dizer assim: quando eu morrer vocês vão ver o que é bom. E aí ela foi além, né? Ela se atreve a virar para Jesus e dizer assim, versículo 40, ordena a ela que ela venha me ajudar. E aí vem a minha parte favorita do texto, meus irmãos, é porque pastor é tudo uma raça meio doida, né? Eu estou lendo agora, eu estou ouvindo a Bíblia esse ano, aquela Bíblia do Cid Moreira. Se você tiver a oportunidade de ouvir a Bíblia inteira, você não vai querer outra coisa. Aquilo é fantástico, né? Porque tem as narrações, tem as conversas, tem os efeitos sonoros, e aí você começa a ter um entendimento da Bíblia assim, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas é porque eu gosto dessa parte, eu fico imaginando Jesus falando, é aí que eu queria chegar. Ele vira para Marta e ele diz: Marta, Marta. Você pensa nessas coisas também? Né? Às vezes a gente vê essas expressões bíblicas, né? E eu fico pensando, eu não sei como é que era a voz de Jesus, mas devia ser uma voz muito legal, né? Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Marta estava tão cheia de si, que ela estava fazendo a coisa certa, trabalhando como uma doida dentro de casa, arrumando as coisas, que ela perde a visão de quem está ali, meus irmãos. Não é um mero amigo, mas é o Senhor Deus. E sinceramente, meus irmãos, se o Senhor Deus está na sua presença, você acha que o Deus Todo-Poderoso, Ele chega à sua presença, e Ele chega à sua presença para se relacionar com você, ou para ver você varrer a sala? E essas poucas palavras de Jesus trazem algumas advertências, e a primeira era que Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Nesse ano de 2021, a nossa fé, ela tem que servir como uma peneira, a fim de que a gente separe o prioritário do secundário, porque algumas coisas para Deus são prioridade. E muitas vezes na nossa vida nós damos prioridade para aquilo que é secundário. Prioridade, meus irmãos, no relacionamento com Deus é estar na presença dEle, é ouvir a sua palavra, é estar aos seus pés como Maria. E não ficar perdido, né, de um lado para o outro, como Marta estava dentro de casa. Marta estava perdida dentro de casa, tanto que ela não termina um trabalho, ela vai trabalho após trabalho. Essas poucas palavras de Jesus mostram que Marta estava perdendo tempo com coisas de pouca importância. E a nossa fé, ela também tem que nos levar a isso, meus irmãos. Nós temos que parar de perdermos tempo com coisas de pouca importância, ou coisas que não tenham importância alguma. Isso é muito importante na nossa vida espiritual. Quanto tempo a gente perde com coisas sem importância, e esse tempo poderia estar sendo investido em nosso relacionamento com Deus? Pastor, eu não sei onde você está querendo chegar, eu ainda não consegui entender. Meus irmãos, a gente perde tempo com tanta coisa,
mas com muita coisa boba mesmo. E quantos minutos de oração nós fazemos por dia? A nossa prioridade na oração, isso eu não estou jogando para vocês, isso passa pela minha vida, passa pela vida de qualquer ser humano. Nós desperdiçamos tempo com muitas besteiras. E eu não estou dizendo para você que às vezes besteira não faz bem para você, talvez faça, né? Sentar numa televisão, ali ver uma televisão, às vezes o ser humano ele precisa disso para espairecer, mas a gente não pode chegar a um ponto que a gente vive disso, e a gente começa a tirar aquilo que a gente poderia estar dando a Deus, para coisas que não têm realmente importância nenhuma. Mas Marta está fazendo isso, está batendo tapete, varrendo a sala, enquanto Deus está na casa dela. As poucas palavras de Jesus revelam que Marta, ela não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido, e isso Jesus, ele ensina brilhantemente. Eu achei muito interessante, hoje de manhã eu estava lendo no jornal, achei muito legal, só não sei onde que é. O camarada estava casando com a esposa dele, lógico, né? Ele estava casando, tinha que ser com a esposa dele. O camarada, ele estava casando, e aí no momento do casamento ele chamou a esposa dele assim na frente da igreja e lavou os pés dela, para simbolizar que ele trataria sua esposa como Cristo tratou e trata a igreja. Eu achei aquilo muito legal. Mas isso aqui faltou, meus irmãos, a Marta. Ela não consegue compreender que Cristo está nesse mundo para servir. Ele deixa isso claro diversas e diversas vezes aos seus discípulos, quando ele lava os pés dos seus discípulos, quando ele realiza milagres, ele cura pessoas. Mas Marta só consegue pensar em varrer a casa, em limpar o tapete, em dobrar a toalha. As poucas palavras de Jesus nos revelam que Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. Jesus está feliz da vida com Maria ali na presença dele, um ser humano, uma criatura sua, alguém que ele fez, alguém que ele planejou, alguém que ele criou, está ali bebendo da sua palavra, e Maria não quer estar em outro lugar, Maria quer estar na sua presença, e Jesus está muito feliz com Maria por isso. Mas Marta, ela é sincera, porém errada. Ela está desperdiçando tempo com aquilo que não importa. E essas advertências, meus irmãos, elas ainda são dirigidas a nós nos dias de hoje. E aí nós terminamos então, meus irmãos, até aqui vendo as perdas de Marta, e agora nós terminamos vendo o lucro de Maria. Maria lucrou na sua decisão. Lucas 10, versículo 42, Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. É aí que eu quero chegar, meus irmãos. Nesse ano de 2021, a nossa fé, ela precisa nos direcionar a escolhas perfeitas para Deus, porque essas escolhas perfeitas para Deus, a exemplo da sementinha que nós vimos aqui na semana passada, né, no grão de mostarda, essas escolhas, elas são plantadas e elas florescem e elas trazem sobre nós verdadeiros galardões. E Jesus, ele diz a respeito desses galardões: porque Maria tomou as melhores decisões com base na sua fé, essa boa parte não lhe será tirada.
Quero concluir dizendo, meus irmãos, que o tempo que nós investimos em estar na presença de Cristo é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. E isso só pode acontecer por meio da fé, porque quando falta a fé, a carne domina, e aí você quer estar em qualquer lugar ou fazendo qualquer coisa que não estar na presença do Senhor. E aí nós ficamos nessa luta de carne contra o espírito, mas a nossa fé tem que fortalecer o nosso espírito para tomarmos as melhores decisões. E essas melhores decisões, elas não acontecem porque nós prestamos um bom serviço religioso, a exemplo de Marta, mas porque nós temos um relacionamento profundo com Cristo e reconhecemos quem Ele é, a exemplo de Maria, e não queremos perder um minuto na sua presença. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor. Eu não sei quais são os tipos de escolha que você tem tomado quando o assunto é andar com Deus, servir a Deus, caminhar com o Senhor, ter um relacionamento com Ele. Será que você acha que Deus Ele quer de você apenas trabalho? Esse é um pensamento religioso. Quem serve a Deus trabalha naturalmente para Ele. Mas quem conhece a Deus sabe que Ele não espera isso de ninguém. Trabalho. Ele espera relacionamento, comunhão, profundidade. Ele quer falar e ser ouvido. Ele quer que você e eu esteja na presença dEle. E aí, meus irmãos, quando isso acontece, aí nós naturalmente trabalhamos, aí nós naturalmente fazemos um monte de coisas. Não entenda de forma alguma nesse texto que Maria não queria servir a Cristo. É óbvio que ela queria, mas ela entendia que aquele momento ali era um momento para tão somente se relacionar com Ele. Era uma oportunidade que ela estava tendo, e ela não queria desperdiçar com nada. E nós não podemos, meus irmãos, desperdiçar as nossas oportunidades de termos um relacionamento mais profundo com o Senhor, porque pode haver um momento em que nós vamos desejar nos relacionar com Ele e não teremos mais essa oportunidade. Esse ano está sendo, esse último ano, um ano difícil, e 2021 tem sido uma continuação daquilo que começou lá em 2020. Quantas vidas foram perdidas? Não é verdade? No mundo inteiro. E nós não estamos falando de muitas vidas, nós estamos falando de milhares de vidas perdidas. E se talvez nós pudéssemos estar com todas essas pessoas que já morreram e pudéssemos perguntar para elas: se você pudesse voltar, o que você faria diferente? Eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que a maioria esmagadora diria que mudaria suas prioridades, porque desperdiçaram a vida com coisas que não eram relevantes e importantes. E a exemplo de Maria, nós precisamos identificar isso. 2021 é um ano para isso. A fé, ela nos leva a isso, a identificarmos o que é de fato importante para nós. A respeito disso, Jesus ele disse em alguma ocasião: olha, aqueles que não entendem nada,
nesse mundo trabalham e buscam tesouros e ouro. Tesouros e ouro que ficarão aqui nessa terra, porque a traça e a ferrugem irão comer. Mas aqueles que são sábios, inteligentes e têm a visão do Espírito Santo, estão buscando constituir tesouros no céu. E é essa visão que nós precisamos, e essa visão, ela só vem por meio da fé. A palavra de Deus, ela nos ensina isso, que aquilo que é espiritual só é entendido por pessoas espirituais, porque o mundo, ele ouve as coisas espirituais e considera loucura, maluquice, doideira. Que nós possamos agir como Maria, escolhendo a melhor porção, que, como Jesus disse, não pode nos ser tirada. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Obrigado pela vida, ó Pai, dos irmãos que estão aqui nessa noite. Obrigado pela vida dos irmãos que nos ouvem por essa tela, ó Pai, de celular, de computador. Porque o Senhor tem nos trazido uma palavra, ó Pai, de confronto à nossa zona de conforto, a encararmos e vencermos a nossa religiosidade e entendermos o que de fato o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós, ó Pai, somos nós. Que nós possamos entender isso e estarmos prontos para isso, ó Pai, para estarmos completamente na Sua presença. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ainda de pé, meus irmãos, para terminar, essa palavra, ela me lembra de uma história muito antiga. Talvez 99% de vocês não sabem, né? Porque isso acontecia literalmente há 30 anos atrás. 30 anos atrás, nas igrejas batistas, a gente não usava gasofilácio assim para recolher os dízimos, né? Essa caixinha, essa urna. Mas ficavam 1 ou 2 diáconos aqui na frente com uma bandeja. E aí os irmãos vinham e entregavam os dízimos e ofertas na bandeja. Quem lembra disso sem ser a Márcia? Brincando com a Márcia, ela já foi levantando a mãozinha ali. E meus irmãos, conta-se que no passado era um momento de culto, os diáconos estavam à frente segurando a bandeja, e nós chamamos, né, no meio batista, o momento do ofertório de dedicação de bens e de vidas. De bens é o dinheiro, e de vidas é você. E aí uma menina pequenininha, uma criança, ela chegou até perto dos diáconos e ela pediu para o diácono abaixar, e o diácono pensou que era para ela alcançar a bandeja e pôr uma oferta, e ela não colocou nada. Ela falou: não, abaixa mais. E o diácono abaixou. Ela: não, abaixa mais. E o diácono abaixou, e nada da menina colocar a oferta dentro da bandeja. E o diácono, ele abaixou bastante. Aí a menininha falou no ouvido dele assim: não, coloca a bandeja no chão. Ele colocou a bandeja no chão, ela entrou dentro. E aí, meus irmãos, a igreja inteira, ela começa a chorar, os diáconos começam a chorar, porque eles compreenderam, meus irmãos, o que estava na mente e no coração daquela menina. Ela não queria servir religiosamente, mas ela queria dedicar a sua vida, e isso somente por meio da fé. Que nós possamos ter o coração dessa menininha, que a gente possa entrar dentro da bandeja e dedicar ao Senhor o que Maria dedicou, nós mesmos, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Quantos
foram abençoados nessa noite? Siga essa semana com fé no Senhor Jesus, colocando a sua fé em ação, não esquecendo que você pode descansar nos braços dele, porque ele cuida de você, ele cuida da sua casa, ele cuida dos seus. A gente só precisa exercitar nossa fé. Amém? Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê